É mesmo. Ah, mas são Verdade. os problemas que nós temos com essas tecnologias, né? Mas a gente a gente vai se adaptando, né? Não tem outro jeito. Exatamente. E acontece com todo tipo de perfil, né? Eu imaginava que pudesse ser porque é um perfil menor, mas eu tenho assistido algumas lives de pessoas que têm perfis muito grandes e que têm tido problemas semelhantes também. Boa noite a Ah, é? todos que chegaram. Muito bem, Sérgio. Tá travando um pouquinho para mim, tá com um delay, quando a gente conversa um com o outro. Para mim também. Eu estou escutando um pouquinho. A É. gente tem que fazer igual o programa jornalístico, né? Você fala um pouquinho, aí espera, né, para poder responder. Muito bem. Aí, a Gisele está comentando algo aqui que faz todo sentido. Esse é um horário que tem muita gente, né? Mas também é um horário que muitas pessoas podem assistir, porque já chegaram ou já pararam alguma atividade. Então, também é um horário que a gente arrisca muitas vezes fazer por conta disso. Mas vamos lá, vamos começar nossa conversa. Com delay ou não, a Vamos gente vai lá. fazendo devagarzinho e vai saindo. Vamos Tudo lá. bem. Conta pra gente, Sérgio, quem é você, né? Eu fiz uma propaganda falando, gente, é o meu amigo, professor, ele é o máximo, vocês vão adorar, mas eu quero que você conte, né, essa trajetória bonita, rica que você tem dentro desse mercado. Pô, Kelly, obrigado pelo respeito. Sabe que o respeito é mútuo, né? A gente se conhece há tanto tempo, né? E a admiração, ela só cresce de tempo em tempo. Isso daí você não tenha dúvida alguma. Minha amiga, né? E os colegas que estão assistindo, né? Tem aquela velha frase, né? Que em casa de ferreiro, espeto de pau. Então, o que acontece, né? Por mais que eu seja um marketólogo, desde que eu me conheço como profissional, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim mesmo. Eu vou tentar. Bom, eu sou professor, né? Sou professor há mais de 20 anos, né? 21 anos para ser mais exato. Sempre fui professor de marketing, já dei aula nos níveis de graduação, de mestrado, de MBA, né? MBA que eu ainda dou aula até hoje, né? Hoje eu estou mais no MBA. Tenho uma consultoria, né, que fala uma consultoria de marketing. Sou autor de alguns livros, né? Eu sou autor do livro Desmistificando Marketing, o Desmistificando Marketing versão mais atualizada. O último, Esse tá aqui, ó. exatamente esse, o último aqui, está aqui também, ó. O último que eu lancei, né, foi aqui o Desmistificando o Neuromarketing. Tem o livro de gestão de marcas, tem o livro de marketing estratégico, né, eu tenho 8 livros no total. E sou mestre, doutor e pós-doutor em História da Ciência, no qual eu pesquisei uma das áreas também que eu gosto muito, é de conhecer a história, né, o fundamento das áreas de conhecimento. Então, eu fiquei 10 anos estudando a história do marketing, né, como que o marketing surgiu, como que se desenvolveu. E eu acho que é isso. Mais ou menos esse daí é um pouco do resumo do Sérgio, né? Como eu disse, eu não sou muito bom, a gente é pago para falar dos outros, né? Mas quando nós temos que falar de nós mesmos, aí eu tenho um pouco de dificuldade. Mas é um pouquinho do Sérgio, é um pouquinho do Sérgio, é isso. É, mas é uma característica. Todo mundo acha que por sermos professores que a gente não pode ser tímido, tem que ser super falante. E não, cada um tem o seu jeito, a sua característica, independente do peso que a gente traga aí no currículo, né, Sérgio? Sim, sem dúvida. Porque é igual eu brinco, né? Eu pessoalmente sou uma pessoa extremamente tímida, né? Agora, quando eu entro em sala de aula, não, ali é profissão. Aí a gente tem veste uma outra roupagem, né? Um outro papel, e aí isso é outra história. Mas fora da sala de aula, né?
A gente foi falando da gente, então, se quer falar de marketing, a gente consegue falar bem, né? Agora falar de nós mesmos aí é um pouco complicado, mas é característica de cada um, né? E isso é muito curioso, né? Porque eu, do outro lado, em contrapartida, apesar também de professora de marketing, que a gente dividiu aí as turmas por alguns anos, Uhum. eu tenho feito um trabalho focado muito para ajudar profissionais a se comunicarem melhor em termos pessoais, né? E então eu Aham. vejo esse desafio de muitos profissionais em muitos níveis. E até é muito bacana a gente começar a live abordando isso, porque as pessoas acham que, por exemplo, você tem um cargo que é um cargo, uma posição, uma titulação altíssima para um país como o nosso, né? Ser PhD, ser Uhum. pós-doutor. São poucas pessoas que nós temos, né, diante da população que nós temos, né, proporcionalmente, são muito poucos os profissionais que têm essa titulação. E a gente vê, às vezes, pessoas em cargos também altos dentro de empresa e que não se comunicam bem necessariamente no tempo, não no caso, no seu caso, mas que tem ali as suas dificuldades. Então, eu vejo esse desafio, só que existe uma questão que as pessoas elas têm dificuldade de lidar com isso. Você sorriu e falou, bom, falar de marketing é mais fácil do que falar de mim, mas muitos profissionais não aceitam, inclusive colegas nossos, professores do mercado aí, e é que não aceitam, né, que poderiam se desenvolver mais porque tem muita bagagem e às vezes tem um entrave ali no modo de passar. Não é o seu caso em sala de aula, porque eu já presenciei. Não é o meu caso, nós temos aí outros colegas também que são maravilhosos, mas as pessoas acham que, dependendo do cargo ou da titulação, que não existe dificuldade. E na realidade não é bem assim que funciona. Sem dúvida. E eu também acho que a habilidade de comunicação, essa comunicação interpessoal, ela é fundamental para todo mundo. Mas é claro que existem alguns cargos que eles são mais necessários que outros. E tudo é questão de treinamento, né? A gente aprende, nós como professor, nós estamos aprendendo as coisas, as áreas que eu mais estudo, né? Eu estudo muito marketing, né? Eu sempre estou lendo um livro de marketing. Eu gosto de estudar muito em relação à história, né? Compreender um pouquinho, né, o nosso passado para entender um pouquinho o futuro. E gosto muito de, por mais que eu tenha, que eu sou professor há mais de 20 anos, eu estudo apresentação ainda. Eu estudo. Pois é. E isso já vem até nessa questão do título do seu livro, que está aqui na minha mão, né? Eu já mostrei, vou mostrar de novo, pessoal, Desmistificando o Neuromarketing. A gente está desmistificando aqui essa questão da comunicação, que as pessoas acham que é um dom, que as pessoas nascem. Claro que É, existem pessoas que têm mais facilidade ou menos em todas as áreas, mas a gente já começou desmistificando a questão da comunicação pessoal. E agora você vai contar para a gente o que é esse bendito neuromarketing, para a gente desmistificar isso também aqui para o pessoal que está com a gente. então, é verdade. Nós já começamos a desmistificar quando a gente fala em termos de comunicação, de relacionamento interpessoal, né? Porque quando eu tive o primeiro livro que eu lancei foi o Desmistificando o Marketing. O objetivo principal era fazer o seguinte, era mostrar para todo mundo que marketing é fácil, marketing é bacana, marketing é uma coisa legal e não tem mito nenhum. O ato de desmistificar é tirar mitos. Mitos como esse que você falou, de acreditar que as pessoas já nascem com o dom de falar. O desmistificar o marketing era exatamente esse objetivo, mostrar que marketing é fácil, simples, todo mundo pode entender. E quando eu comecei a escrever esse livro agora, esse novo de neuromarketing, o meu objetivo principal foi esse. É mostrar que, por mais que neuromarketing, quando você fala de neuro, né, aquela coisa neurológica, aquela coisa biológica, voltada para a medicina, por mais que acreditemos que é um bicho de sete cabeças, não é. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito fácil. Você não precisa ter as modernas tecnologias de neuromarketing para aplicar o neuromarketing. O neuromarketing eu acho muito interessante porque ele simplesmente replica ou evidencia comportamentos que nós sabíamos que existia,
mas talvez não fossem provados cientificamente. Isso que eu acho maravilhoso. Por quê? O neuromarketing nada mais é do que métodos ou metodologias de pesquisa de mercado que se propõem a ler as respostas não verbais do consumidor. Isto é um conceito um pouco mais parrudo, se assim eu poderia dizer. Se formos falar de maneira mais simples ainda, podemos falar, é a junção das neurociências com o marketing. O que são as neurociências? É uma área da medicina, uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro humano. E como que nós, nesse processo, nós recebemos estímulos, processamos estímulos e tomamos decisão. Como funciona o cérebro. O marketing fez o quê? O marketing, no decorrer da sua história, ele sempre pegou emprestado várias áreas de conhecimento. Sempre fez isso. Psicologia, sociologia, comunicação, ele sempre fez isso. E como as neurociências começaram a ficar mais, entre aspas, popular, com as novas tecnologias que foram surgindo, o marketing falou, opa, eu acho que eu posso pegar essa área de conhecimento para ajudar a entender melhor o consumidor. Outros autores, então, é um método de pesquisa que propõe a ler as respostas não verbais. Aquilo que eu falo, mas não é o que eu penso. O neuromarketing ajuda a descobrir isso. É a junção das neurociências com o marketing. Ou um outro conceito, talvez mais simples ainda, é a junção de outras áreas de conhecimento, que talvez não sejam tão usuais, para entender o comportamento do consumidor, como a biologia. A biologia é fantástica para você entender esses mecanismos que nós usamos para processar informações e decidir. A antropologia, né, conhecer como é que esse homem ele evoluiu no decorrer do tempo, no meio da sua história, e como ele ainda mantém muitos dos comportamentos lá da época das savanas. O uso da economia comportamental, né, porque nós temos a economia tradicional, baseada no Homo econômicos, onde o indivíduo ele é pragmático e ele é analítico em suas decisões para maximizar as suas escolhas. Só que outras áreas de conhecimento estão provando que o homem não é tão lógico assim, ele é puramente emocional. Então entra a economia comportamental. Então, o neuromarketing é isso. Fantástico, né? É muito A junção, rico. né? Muito, é a junção de várias áreas de conhecimento para compreender como que esse consumidor ele recebe uma informação, processa a informação e toma uma decisão de compra. Esse era o meu objetivo, mostrar que, olha, não tem bicho de sete cabeças, é simples, o neuromarketing é simples, é bacana e é legal demais. Muito bem. Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui para você, né? Como que você acha que o neuromarketing tem contribuído com o mercado, né? Fora a questão que você falou agora do comportamento. Não sei se você consegue trazer para a gente um exemplo, às vezes, mais prático, tanto no mercado como nas carreiras. Como que as pessoas podem olhar para o neuromarketing? Porque a gente viu aqui o conceito dele, o propósito é entender o comportamento, né? Da forma mais ampla possível, usando todas essas áreas desse consumidor, né, esse entendimento, para que se tome decisões, para que consiga se estimular a questão e entender o consumo por si só. Ajudar, né, nesse entendimento do consumidor e desse processo de consumo. Como que a gente pode olhar do ponto de vista prático para o neuromarketing, né? Onde que as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso ou não conhecem conseguem enxergar? Então, olha, às vezes as pessoas vão enxergar em tal contexto, porque é gostoso a gente conseguir mostrar na prática onde é que ele está, já que ele é algo simples e a gente está aqui com o objetivo essa noite de desmistificar, né? Tentar trazer um pouquinho mais para a nossa realidade para as pessoas poderem entender. Então, o que eu acho mais bacana, né, quando a gente pega a nossa área do marketing, porque a nossa é diferente. Deixa eu mudar a luz aqui, ver se melhora um pouquinho, porque está um pouco escurinho. Diferente de talvez algumas outras áreas mais teóricas, que é meio complicado de você mostrar o dia a dia, né? Você pega uma física teórica, né? É difícil, né? Para que as pessoas consigam entender tudo o funcionamento, essas coisas. O marketing tudo é prático. Por quê? Porque o marketing, como a gente gosta de brincar, brincar não,
como a teoria nos mostra, o marketing não é uma ciência. O marketing é uma técnica. Por ser uma técnica, ele é extremamente aplicável. Então, tudo aquilo que a gente fala, tanto de marketing como de neuromarketing, ele é aplicável. Ele é aplicável. Então, exemplos das descobertas em neuromarketing que nos proporcionam entender um pouquinho mais em relação a esta fantástica área de conhecimento. A gente pode pegar, por exemplo, preço. Preço. A gente tem o costume de dizer, quando a gente se depara com preço, a gente fala assim, nossa, né, esse preço doeu no bolso. O neuromarketing nos mostra que realmente ele dói mesmo, ele traz dor físicas. Então, por exemplo, você pega com estudos de neuroimagem e mostra o seguinte, quando você mostra para um consumidor cifrão, ele ativa determinadas regiões do cérebro, as mesmas regiões do cérebro quando eu sinto uma dor física. Quando, por exemplo, eu dou aquela famosa topada do dedinho de manhã no pé da cama. Aquela dor que até embrulha o estômago, ele ativa algumas regiões do cérebro que diz o seguinte, ó, isso é perigo, você precisa fugir disso, né? Evite essa dor. É uma área do cérebro que é ativada. Quando nós nos deparamos com uma oferta de preço, que a gente olha lá o cifrão, cifrão, é a mesma área do cérebro que é afetada. E mais interessante ainda, esta percepção, que é uma das vantagens do neuromarketing, esta percepção não é só para o mercado brasileiro, é mundial. Por que é mundial? Porque nós estamos falando do ser humano, do ser vivo, e não de determinados segmentos de mercado. Então isso nos ajuda a pensar o quê? Quais estratégias que eu posso utilizar para minimizar preço? E aí nas estratégias, por exemplo, o que é muito usual, aquele famoso preço psicológico, R$ 1,99, R$ 9,99. Funciona? Funciona de uma maneira eficaz. Por quê? Porque nós temos determinadas formas de interpretar e de processar o preço. Quando me deparo com R$ 9,99, primeiro, que nós ocidentais, nós lemos do quê? Da esquerda para a direita. E o primeiro número que eu vou me deparar é o 9, não o 10. Então, para mim, ele está na cadeia ou no bloco do 9. E eu não reparo o 99. Já começa por aí. E porque é o seguinte, nós temos também, em termos de economizar energia, é igual, por exemplo, a gente está lendo. A gente lê a primeira palavra e a última, a gente já fecha o bloco e fecha a nossa ideia. Com preço é a mesma coisa. Eu vejo o 9, já falo que é 9, não 9,99. E outro detalhe também, quando nós pensamos no 99, para nós ocidentais, o zero colocado do lado direito, ele acrescenta grandeza. Eu tenho 1, eu ponho 0, vira 10, eu ponho 0, vira 100. Então, quando eu ponho 10, olha, é muita grandeza, é 0, 0, 0. Por isso que o 9,99 ele é muito importante. Outra coisa também, pensando em termos aplicáveis ou aplicados em termos do neuromarketing, o famoso brand sensorial. Você trabalhar com os 5 sentidos para transmitir uma experiência diferenciada para o consumidor. Por quê? Por causa que as neurociências mostram que nós interpretamos uma cadeia, igual eu comentei, nós recebemos estímulos do ambiente, processamos e tomamos uma decisão. O ato de receber os estímulos do ambiente, nós costumamos fazer com os 5 sentidos. Né? Com olfato, visão, paladar, audição e tato. Com isso. Então, o neuromarketing evidencia isso. Evidencia, então, por exemplo, que o peso de um produto, ele traz percepção de qualidade. Ele evidencia que só o cheiro de um produto, ele guarda na nossa memória de longo prazo. Então, enfim, tem uma infinidade de outros casos, né, que não daria tempo para a gente comentar de todos, né? Mas são uma infinidade. Por exemplo, você tem lá o eye tracking, que ele mostra a posição que a pessoa fixa o olhar em uma campanha publicitária. Então, ele mostra, por exemplo, que nós somos apaixonados por imagens de bebês. Se você coloca um bebê em uma propaganda, as pessoas elas vão fixar o olhar na imagem do bebê. Isso, olha o mais interessante, isso nós já sabíamos. Publicidade já sabia isso há muito tempo, só que ela não era cientificamente comprovado. Claro, era cientificamente comprovado com estudos, com pesquisas, mas é muito complexo eu perguntar para o entrevistado, para uma pessoa, e falar assim, em que parte da propaganda que você olhou? Talvez ele não saiba expressar que ele olhou o rosto do bebê.
O neuromarketing permite isso daí. Porque traz para o Que a gente racional a consiga pergunta, mapear né? a A pergunta traz para o racional. A pergunta traz para o racional, mas esse consumidor é emocional. Pesquisas em neuromarketing mostram Exato. que, em média, 97,5%, alguns chegam a 99,7% das nossas decisões são tomadas no piloto automático. São tomadas sem que estejamos conscientes. Não inconsciente, consciente ou desmaiado. É não consciente, ou seja, eu não penso para tomar decisões. Então, essas descobertas, tanto quando a gente pensa em termos de marketing, quando nós pensamos em termos até de nós mesmos, nossa profissão, da nossa, da nossa parte pessoal, a nossa propaganda pessoal, nosso marketing pessoal, ele é extremamente importante, é extremamente relevante, extremamente útil. O livro que eu escrevi, eu fiz questão, eu conheço o neuromarketing desde 2005. A primeira vez que tive contato com o neuromarketing, me apaixonei. E desde 2005 eu venho acumulando exemplos. São exemplos que eu dou em aula, são exemplos que eu dou em palestra. E eu procurei neste livro fazer exatamente isso. Aí sua pergunta foi muito importante, né? Essa aplicabilidade. Eu procurei fazer isso. Então eu pego o exemplo e encaixo a teoria. O exemplo encaixa a teoria. Então, são muitos e muitos exemplos práticos, mas o que eu volto a afirmar, e o legal é que ele valida muito das teorias que nós já sabíamos, mas talvez não ficasse tão evidente como o neuromarketing nos traz. Agora a gente tem como validar, né? Não é mais aquele achismo, né? Aquela sensação ou aquele histórico que alguém tinha. Realmente você tem como ir lá e comprovar cientificamente. Então isso traz mais força, né? Traz mais credibilidade. E é por isso que a gente vê cada vez mais pessoas não só estudando, mas se interessando pelo assunto e também aplicando em suas campanhas, né? Eu gosto sempre de citar um exemplo quando eu penso em neuromarketing, e quando penso em marketing como um todo, porque a campanha é fabulosa, né? Que é uma marca que todo mundo conhece, que é a Coca. Ela não vende um líquido preto, né? Um líquido escuro cheio de açúcar. Né? Ela traz na campanha dela a questão da felicidade, do encontro, né? Ela traz a sensação, ela vai mexer com a emoção da pessoa, justamente numa área que você comentou que chega aí a mais de 99% do processo de decisão, que é realmente mexer com a memória afetiva, com os sentidos. Então, isso daí acaba trazendo para as pessoas essa validação do que a gente está expondo aqui essa noite também. Então, é muito interessante porque eu comecei mencionando que o marketing ele não é uma ciência, ele é uma técnica, por isso que ele é extremamente prático. Mas esse viés da cientificidade, ele é muito importante exatamente para aprimorar e fortalecer a área do marketing. Porque a gente tinha aquela famosa frase do publicitário que ele fala suas ações de marketing, de propaganda, né? 50% dá certo, 50% não. Eu só não sei qual dos 50% que dá certo ou não. Porque era muito assim, muito relativo essas campanhas, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer o quê? Validar uma propaganda antes que saia no mercado. Como que a gente consegue validar? Eu tenho uma propaganda e aí eu pego um grupo de pesquisa, um grupo de voluntários, perdão, não precisa, com o neuromarketing não precisa ter uma quantidade muito grande, e você vai lá e passa uma propaganda para eles. Aí você vai medindo, por exemplo, com o eye tracking, onde que a pessoa olhou. Você pega, por exemplo, um aparelho de eletrocefalograma, e você verifica que a lei, você consegue identificar aonde a pessoa está olhando e qual o sentimento por trás. E aí você consegue fazer o que? Olha, aquele frame não ficou muito legal, porque as pessoas olharam só para a pessoa e não olharam para a minha marca. O que eu faço? Mudo. Pego uma cena onde aparece sua marca, para que as pessoas concentrem a visão ali. E mais interessante ainda, né, Kelly, você comentou com muita propriedade o caso da Coca-Cola. E é interessante a gente até comentar, mas bem rapidamente, que o neuromarketing ele surge devido a uma pesquisa com a Coca-Cola. É assim que o neuromarketing surge. O neuromarketing surge em 2001.
refazendo o famoso teste cego daquele desafio da Coca e da Pepsi, onde eles pegaram as pessoas, eles fizeram um teste cego, né, replicando o teste de 1980, onde as pessoas tomavam apenas um golinho de Pepsi, de Coca, sem saber que marca que era, num copinho, né? E mais ou menos 60% das pessoas preferiam o sabor da Pepsi. Aí eles acrescentaram fizeram uma pequena modificação no experimento. As pessoas entraram dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional, no qual ele mede a oxigenação do cérebro. Aí as pessoas tomavam um gole do refrigerante, mas eles falavam, você está tomando Coca, e para outro grupo você está tomando Pepsi. Quando as pessoas sabiam qual que era a marca, o que aconteceu? A grande maioria preferiu a Coca. Por quê? Nessas imagens de ressonância magnética, eles perceberam o seguinte, os consumidores que tomavam a Pepsi era o lado lógico do cérebro, que estava sendo ativado. Ativado de qual forma? Muitas vezes eles tentavam justificar por que não preferiam a Pepsi. E quando pegava o lado da Coca, era o lado totalmente emocional. Emocional em relação ao quê? As lembranças que a pessoa... Era emocional e memória de longo prazo. As lembranças que a pessoa tinha, o vermelho Coca-Cola, o jingle, ou seja, todas as emoções. A emoção da primeira Coca-Cola, do namorado, da namorada que você foi no cinema e tomou uma Coca-Cola, festinha de aniversário. Né? Quando a gente era menor, imagina ter uma Coca-Cola na festa, aquele luxo. Né? A gente não tinha Coca-Cola tão facilmente como hoje. São essas lembranças, são essas emoções. Portanto, aí quando eles fizeram esse experimento, eles falaram assim, olha que interessante, né? Existem algumas características que, primeiro, o consumidor não sabe verbalizar. Mas não é porque ele é incapaz de verbalizar, é porque ele não sabe realmente. Não é que nós decidimos errado, nós decidimos de acordo com nossos preceitos, com nossas ideias, com a nossa formação, com o nosso histórico de como consumidor. Só que às vezes eu não consigo verbalizar aquilo que eu sinto. Já com esses aparelhos, essas ferramentas de neuromarketing, você consegue identificar se a pessoa realmente, o que ela sente. E quando ela mostra o que ela sente, ou melhor, no cabo de guerra entre emoção e razão, a emoção sempre ela vai vencer. Por isso que a Coca-Cola é a Coca-Cola. Ai, gente, eu prefiro a Coca-Cola, eu já sou suspeita, por isso que eu gosto do exemplo. E como boa aluna, Eu gente, eu também. fiz a lição de casa, né? Dá licença. Muito bem. Tem, acho que uma pergunta aqui, deixa eu ver o que que é que apareceu aqui, Sérgio. Vamos lá. A Aliane, que ela colocou quais são os maiores desafios para aplicar, né, o neuromarketing. Aliane, o maior Será que é a desafio que existe, tecnologia? exatamente, o maior desafio que existe para aplicar o neuromarketing é o custo das pesquisas. As pesquisas são caras. Por mais que existam universidades que desenvolvam pesquisas por um custo menor, ainda é muito caro. Uma pesquisa bem simples, mais ou menos uns 60, 70 mil reais por pesquisa. Então você faz uma, aí depois você pega os resultados, refaz a sua peça, refaz a sua embalagem, refaz o seu produto, volta para lá. Então ela é muito caro. Porém, o mais interessante é que eu não preciso ter os instrumentos de neuromarketing para aplicá-los. Eu posso aprender com as descobertas que existem. É a mesma coisa, eu não preciso colocar a mão no fogo para saber que ele queima. Não, eu sei que ele queima. Mas eu posso pegar todas as descobertas e fazer aplicação. O marketing não é assim? Há muito tempo, não só o marketing, as outras ciências também. Alguém foi lá, fez uma pesquisa, publicou um artigo, eu olho aquele artigo e falo, interessante, eu vou replicar este experimento ou esta descoberta no meu dia a dia. Então, a grande vantagem ou o ato de você colocar de uma maneira mais prática para nós é exatamente isso. O entrave é o custo, a saída é aprender com as descobertas que já foram realizadas. Percebe? Então, eu sei que as pessoas, como a gente está falando do iTrack, as pessoas olham para bebê, ótimo, então eu posso colocar um bebê ali que vai vender. Claro que não vou colocar bebê para vender, bebida alcoólica, cigarro, mas eu vou colocar ali para
para que eu sei que vai chamar atenção. Eu sei que as pessoas olham da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então eu vou colocar ali os pontos focais da minha campanha, com exceção da internet, que é diferente. Mas uma programa tradicional eu coloco ali no canto superior esquerdo e inferior direito, que eu sei que são os pontos que as pessoas elas olham mais. Apesar que os estudos mostram que superior esquerdo, inferior direito, mas o melhor é você pegar o direito e subir um pouquinho. Que aí é o ponto ali mais ou menos do meio, indo um pouco para a direita, que é o ponto mais focal que as pessoas olham. Quando eu estou no ambiente digital, eu não posso colocar do lado direito, porque a pessoa está navegando, nem sempre ela vai para o final. Então, aí eu coloco na parte de cima, esquerda e direita na parte superior, quando eu estou na mídia digital. Eu sei, como nós falamos, que as pessoas elas têm problema com preço. Então, eu vou minimizar o preço, vou vender a cartão de crédito, vou tentar estratégias para minimizar a percepção, vou trabalhar, por exemplo, com aqueles famosos preços chamariz. O que é preço chamariz? Eu pego e coloco, eu quero vender o produto A e o produto B. Eu quero vender o produto B, então eu ponho o preço mais alto no produto A e o preço menor no B, porque na comparação do consumidor, ele consegue ver vantagem no produto B e aí eu potencializo a venda. Percebe? Então, são essas descobertas que nós conseguimos colocar em prática. Como? Eu fui lá e peguei um instrumento de ressonância magnética e fiz a pesquisa? Não. Eu aprendi com as descobertas de quem já fez. Então, nós temos um problema que é o custo e nós temos a vantagem, que é o que? A teoria, que é o conhecimento que a gente vai aprendendo e vai colocando em teste. E aí tem que fazer como o marketing faz, né? Porque você abriu a nossa live falando que o marketing empresta conhecimento, né, de múltiplas áreas, justamente contextualizando, trazendo isso para aplicações dentro do que o mercado demanda. Então a gente pode usar a mesma estratégia, pegar o que já tem, né, no mercado, as pesquisas que já foram feitas, e pelo que eu olhei no seu livro, a forma com que você colocou, exemplificou a teoria, já é uma grande pesquisa, porque o livro não é pequeno, né? O livro tem muito conteúdo, de trazer já essa aplicação. Então você já fez um grande apanhado. É grande, gente. Olha, tem aqui quantas páginas? E a letra não 360 é 367, 68. E a letra não é pequenininha, não. É um livro cheio de conteúdo mesmo, trazendo essa experiência. Então, isso é muito bom, né? Eu acho que quando a gente entende esse processo, que é um processo muito inteligente do marketing, de trazer essas ciências todas para dentro dele, e colocar isso a serviço, né, das estratégias, das descobertas, das pesquisas, e as marcas, principalmente as maiores, têm feito isso com uma excelência, né? E a gente tem ficado cada vez mais encantado. E um grande desafio também é essa questão do online que você falou, em que há uma mudança, uma adaptação para um outro ambiente. Tem aqui 3 perguntas. Vou fazer uma delas aqui, que a Gisele fez, se no Brasil tem um mercado amplo para se trabalhar na área de neuromarketing, porque ela se formou ela gosta de marketing, né? E ela quer fazer um curso aí, uma formação dentro da área. Então, essa é uma das perguntas. Então, Gisele, né? Isso. Então, Gisele, o que acontece? Não só aqui no Brasil, mas também como fora, o que acontece? As pessoas que trabalham em neuromarketing, elas trabalham em institutos de pesquisa, que é instituto de pesquisa, eles vão oferecer, né, todas as possibilidades que nós temos em neuromarketing. Então, esse é um campo, e ele é um campo restrito, né, porque realmente os institutos, as agências de pesquisa, realmente era um número reduzido. Mas agora, como você potencializar o estudo do neuromarketing? Não é necessariamente trabalhar em neuromarketing, mas utilizar esse conhecimento para o quê? Para potencializar o seu negócio, para potencializar a sua carreira no ambiente de marketing. Porque quando nós pensamos em marketing, qual que é o nosso grande objetivo? Conhecer melhor o comportamento do consumidor.
Esse é o principal objetivo. Por quê? O que é marketing? Satisfação das necessidades e desejos dos consumidores. Como que eu, como que eu satisfaço necessidade e desejo? Simples, conhecendo o consumidor. E o neuromarketing, ele vai te dar essas ferramentas. Então, o neuromarketing, bem como o marketing, ele tem essa ramificação muito grande. Então, por exemplo, eu posso trabalhar numa agência de publicidade e propaganda conhecendo o neuromarketing. Eu posso trabalhar no marketing de uma organização conhecendo o neuromarketing. Eu posso trabalhar numa empresa de design conhecendo o neuromarketing. Eu posso trabalhar numa empresa digital, né? Porque o digital ele usa muito das técnicas e das tecnologias de neuromarketing. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que o campo do neuromarketing ele tem uma força muito grande como subsídio para outras áreas. Tá? Então, ele vai te fortalecer em outras áreas. Vai te ajudar ao quê? A pensar, a formular estrategicamente as ações que você pode utilizar no ambiente de negócio. Ou então, como é o sonho de todo mundo, abrir o seu negócio. Você vai abrir o seu negócio, quando você abre o seu negócio, obviamente você precisa pensar muito bem no que você vai investir, de que forma que você vai investir. E este conhecimento ele vai possibilitar todas essas vantagens competitivas para você como profissional. Fantástico, né? É encantador, né? Eu falo para todo mundo que eu sou apaixonada pelo marketing, apesar de trabalhar, né? Com comunicação, ter se formado em comunicação, e eu acho que são áreas que andam tão paralelas, que são áreas tão amigas, tão parceiras dentro das áreas de conhecimento, que eu sempre vejo as duas bem entrelaçadas. Tem outras duas perguntas que eu vou fazê-las em conjunto, Sérgio, porque elas são parecidas. Pega um pouquinho do que você começou a comentar sobre a questão do digital, né? Como que você vê a questão das vendas digitais? E a outra é como aplicar os 5 sentidos nas vendas digitais? Pensando em produtos, Excelente, né? excelente pergunta. Bom, como que eu vejo as vendas digitais? Eu sempre acreditei que marketing é marketing. Não existe marketing digital. Eu sempre acreditei nisso. Por quê? Marketing é marketing, né? E por que para mim o digital ele é meio. Ele é meio. Né? Então, o que é marketing? Como eu falei, marketing é a satisfação das necessidades dos consumidores. Como que eu vou satisfazer a necessidade do consumidor? Como que eu vou chegar a esse consumidor? Eu vou utilizar as mídias digitais. Eu vou utilizar as ferramentas digitais. Então, para mim, eu não faço, porque eu não posso falar assim, ó, eu vou numa faculdade, eu vou dar aula de marketing digital. Não, eu vou dar aula de marketing. Não tem como tirar, olha, eu vou dar aula de marketing, mas não vou dar aula de digital. Não tem como separar os dois. Não tem como. Para mim é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Como que eu vejo o ambiente digital? Eu vejo o ambiente digital como uma excelente oportunidade para empresas pequenas elas conseguirem se destacar. Eu vejo o ambiente digital como, mas essa oportunidade ela tem que ser aproveitada rápida, porque a gente sabe que está ficando cada vez mais caro. Né? Não existe almoço grátis. Antigamente todo mundo achava que, olha, o digital é barato, o digital ele é de graça. Não, cada vez está ficando mais caro e está se tornando o quê? Uma mídia como outra qualquer, como era antigamente. Está apenas essas mudanças que existem no mercado, está apenas sendo, ó, saio da televisão, que era um custo altíssimo, e vou para o digital. Está apenas ocorrendo isso daí. Existe apenas, ou apenas não, né? Porque a transformação é enorme, alguns transferência de canal. Se antigamente eu tinha um canal que era só Rede Globo, hoje eu tenho uma infinidade, milhares de canais que eu posso anunciar. Né? O digital ele me permite conhecer um pouco mais o consumidor. Né? Porque existe aquela crença de que, olha, se eu conheço a jornada do cliente, eu conheço tudo desse consumidor. Não, mais ou menos. Esse consumidor ele é muito interessante. Por quê? O consumidor ele é muito emocional fora da rede. Quando ele entra na rede, por incrível que pareça, ele é extremamente lógico, e quando ele sai do ambiente digital, ele volta a ser emocional. O que eu quero dizer isso? Vamos imaginar que eu estou aqui, depois que nós terminamos, eu estou assistindo a televisão,
eu estou assistindo a Netflix, falando digital, né, assistindo a Netflix, e aí eu vejo uma pessoa comendo um delicioso hambúrguer. Delicioso hambúrguer, aí vai ativar os meus neurônios espelho, né, o neurônio espelho, a minha capacidade de colocar no lugar dos outros, e aí começo a dar fome. Olha, tudo isso eu estou falando de aspectos biológicos, extremamente biológico. Aí eu pego e falo, olha, agora eu vou entrar no iFood e vou pedir um hambúrguer do McDonald's. Olha que interessante, eu estava extremamente biológico, extremamente emocional. Quando eu entro na plataforma do iFood, eu sou totalmente lógico. Porque eu sou lógico, ele me conduz para processos lógicos. Escolha o restaurante, analise o preço, o pedido foi lá para o restaurante, o pedido está saindo. E eu ainda tenho o poder na minha mão, que eu fico olhando ali quando que ele está chegando ou não. A É a, mensuração do tempo. a mensuração do tempo. É a percepção que eles passam para nós que eu estou decidindo. Não estou decidindo nada, eles decidiram tudo, mas eles passam a percepção que está decidindo. Mas é lógico, não tem como eu pular as fases. Eu sou obrigado a passar por um ambiente lógico. Aí chega o hambúrguer em casa, o que eu faço? Eu volto lá, meu aspecto biológico, e vou devorá-lo com as duas mãos e não vai nem deixar cair nada. Percebeu? Isso não acontece com o iFood. Você vai na Amazon, a mesma coisa. Você vai no seu banco, a mesma coisa. Você vai no seu Facebook, a mesma coisa. Então é interessante. Nós temos duas personas. Uma persona que é antes do digital, outra no digital e outra fora do digital. Então, é muito interessante, por isso que a gente tem que conhecer todo esse processo. Não dá para conhecer só o ambiente digital, tem que conhecer o ser humano. E com relação ao sensorial, o brand sensorial, né? Quando a gente fala do brand sensorial, é realmente você potencializar os sentidos para transmitir uma experiência diferenciada para os nossos consumidores por meio dos 5 sentidos. O digital, sem dúvida alguma, ele fica um pouco em desvantagem quando a gente fala dos sentidos. Por quê? No digital eu consigo trabalhar com o quê? Com a visão. Dá para trabalhar, transmitir experiência, transmitir um storytelling adequado, transmitir mensagens que transmitem emoção. E eu consigo trabalhar com a audição. Só mais nada. O tato eu não consigo. A não ser que daqui a pouco tenhamos, né, algumas imagens tridimensionais que imitem o toque. Mas no momento eu não tenho. Talvez eu tenha no meu celular quando eu recebo uma mensagem, né, aí eu consigo trabalhar com o componente tátil. Paladar não tem jeito. Olfato não tem jeito. A textura que às vezes é apresentada de um tecido, de um papel, alguma coisa, ela traz alguma coisa do tato ou ainda fica na visão? Porque isso é legal, às vezes as pessoas podem ambientar o seu produto com um tecido, com algum papel que remeta a um toque, né, uma textura diferente. Exato, eu já pego esse gancho. Agora, como que nós poderemos fazer para utilizar o olfato no digital? Utilizar o tato. Aí a gente trabalha com aquilo que eu havia mencionado, os neurônios espelho. Porque quando eu vejo uma propaganda na televisão, uma mensagem que aparece nas mídias sociais daquela pessoa cheirando vejo aquela fumacinha do café saindo, ele trabalha a visão e já está trabalhando com o neurônio espelho, me coloca no lugar da pessoa, eu sinto o que a pessoa sente, aí eu consigo potencializar o meu olfato. O tato, a mesma coisa. Eu coloco assim aquela pessoa que está, aquela propaganda de bebê, né? Quando você vê a mãe que ela pega a toalha, vê o bebezinho do lado, a toalha, e ela aconchegando aqui no rosto dela, mostrando a macieza. Eu estou trabalhando o tato. Com o quê? Com a imaginação. Então, por mais que existam o sabor, eu vejo ali, por exemplo, aquele molho suculento do macarrão, estou trabalhando aqui o componente gustativo. Percebeu? Então, existe limitação, mas não limitação para a sua criatividade. Porque eu consigo trabalhar o quê? Trabalhar com esta imaginação. E o que você mencionou em relação ao tato, o tato, todos os sentidos são fundamentais, são muito importantes. A visão, obviamente, ele é o mais importante, porque é por meio da visão que nós captamos e que alimenta todos os outros sentidos. Mas o tato é muito importante. Por que o tato é muito importante? Porque quando nós tocamos um produto, quando eu toco um produto, eu tenho a percepção inconsciente de posse. De posse. Porque só o ato de tocar. Por que eu tenho a percepção de posse?
Nós desenvolvemos no decorrer da nossa evolução a nossa capacidade de antever o que vai acontecer. O que significa antever o que vai acontecer? Eu ouço um estímulo e obrigatoriamente tenho que saber o que virá disso. Imagine lá os nossos homens das cavernas das savanas. Ele ouviu o rugido do leão, ele tinha que antever que isso era um perigo. Se ele esperasse para saber o que ia acontecer, ele seria devorado. Esta nossa capacidade de previsibilidade, ela foi muito benéfica. E por ser muito benéfica, ela foi sendo trazida até os dias atuais. Então nós temos que acabar de prever. Então, por exemplo, a Gisele colocou aqui gatilhos, né? Então, eu ouço o jingle de uma marca. Eu prevejo que é aquela marca. Eu ouço o barulho de um smartphone quando ele está fechando. Eu prevejo qual que é a marca. Quando eu toco um produto, eu faço a previsão, ou eu vou prever, ou previr, né, melhor dizendo, que ele é meu. Então existem alguns erros que são muito grandes. Você entra numa loja e fala assim, ó, não toque no produto. É muito comum isso, devia ser ao contrário. Devia falaria assim, ó, toque no produto, por favor, porque quando eu toco o produto, eu já imagino que ele é meu. Se ele é meu, tocando é meu, eu vou levar para casa. Que é a grande sacada que teve das lojas da época quando foram lançadas, né? Que elas liberaram para que os produtos são dispostos lá nas bancadas, não pode tocar. Pode tocar. Então, o que acontece? Eu me lembro que minha mãe costumava falar, acho que a mãe de vocês também, que a gente entrava numa loja de roupa e ficava passando a mão na roupa. Ela fala, não toca nisso, menino, parece até que você tem olhos nas mãos. Mas é verdade, nós temos olhos nas mãos. Nós utilizamos o componente tátil para fazer o quê? Para pegar informações. Então, quando eu passo a mão na roupa, eu estou pegando informações. Quando eu vou a uma feira, o que eu faço? Eu aperto a fruta para saber se ela está madura ou não. E mais ainda, eu aperto ela e faço o quê? Cheiro. O que eu estou fazendo? Utilizando os componentes táteis. E mais interessante ainda, eu estou utilizando os mecanismos que os homens das savanas usavam. As coletoras, né? Porque os homens eram os caçadores e as mulheres as coletoras. Como que... Por isso que as mulheres e os homens pensam de maneira diferente, biologicamente falando. Olha que interessante, as mulheres saíam para a coleta, o que ela tinha que fazer? Identificar se aquele fruto era saudável ou não. Então ela pegava a fruta e apalpava. Ela sentia o cheiro. Pela visão. Por que as mulheres elas enxergam mais tonalidades de cores do que os homens? Porque elas tinham que desenvolver esta habilidade de saber se um fruto estava maduro ou não, quando elas estavam coletando. O homem era caçador. Ele tinha só que identificar o quê? A presa dele, ia lá, jogava lança, jogava espada, jogava a arma dele, né, o arco e flecha, alguma coisa assim, e caçava. Então ele não tinha que fazer muitas distinções em termos de cores. Por isso que tem essas características, né? Os homens têm dificuldade, alguns são até meio daltônicos, né? Como eu, né? E as mulheres não, elas conseguem decifrar. Você pega um tom de azul, ela consegue falar uma enorme lista de tonalidades de azul, porque herança dos nossos amigos antepassados. Então, o tato é fundamental. Olha lá no seu smartphone, se você passa o dedo e ele não passa direito, a gente fala o que está quebrado. O que é? Componente tátil. Componente tátil. Fantástico, né? Essa pergunta que deu margem aí para essa aula, falando dos sentidos dentro do digital, foi do Cristiano. Então, obrigada pela sua pergunta, viu, Cristiano? E tem um monte de elogios aqui, Sérgio, todo mundo elogiando muito. Nós temos aí 9 minutos só de live, passou muito rápido. Então, para que a gente possa Passa muito encerrar, rápido, né? eu vou pedir para você... Passa, né? Eu vou pedir para que você conte para a gente um maior erro, um maior equívoco que você vê profissionais ou pesquisadores ou curiosos falando sobre o neuromarketing, para que a gente, ao ver alguém falando, né, sobre isso, a gente tenha noção de se a pessoa realmente entende ou não. Porque eu imagino que, como em qualquer outra área, tem pessoas que acabam se equivocando, trazendo ali alguns equívocos sobre essa área. Sim. Mas, antes disso, né,
Eu queria agradecer muitos comentários, estou vendo aqui ex-alunos né, que eu conheço, e até essas pessoas que eu não conheço, obrigado mesmo aí pelos comentários, né, pelas perguntas, foram de um nível altíssimo, obrigado mesmo, viu? Bom, eu poderia citar primeiro dois erros. O primeiro erro, que esse é um erro que não é dos profissionais de marketing, da sociedade como um todo, é aquela ideia da tirania do ou. O que é a tirania do ou? As pessoas costumam falar ou é o neuromarketing ou é a outra área. Ou é as novas ciências ou as ciências atuais. Não caia, o primeiro erro é esse, não caia na tirania do ou. Quando você cai na tirania do ou, você está limitando o seu conhecimento. Se você disser o seguinte, olha, é a economia tradicional ou a economia comportamental? Não. Use o seguinte, a economia tradicional e a economia comportamental. Quando você coloca a palavra e, você está somando. E conhecimento ele é acumulativo. Então, por mais que eu estude neuromarketing, vou desprezar Fantástico. tudo que já pesquisaram de marketing até agora. Não vou. Eu inicio o meu livro agradecendo a todos os mestres que me ensinaram marketing, porque a contribuição deles é enorme. Então, eu jamais vou esquecer as abordagens tradicionais. Jamais. Eu uso as abordagens tradicionais até hoje. Eu não caio na tirania do ou. Para mim, é E. Uma área de conhecimento e outra área de conhecimento. E o segundo erro é achar que o neuromarketing ele vai revolucionar o mercado. É achar que os historiadores daqui uns 20 anos vão falar assim, ANDN, antes do neuromarketing, depois do neuromarketing. Não é isso, não existe mais área de conhecimento que, a não ser que alguém tenha uma descoberta fabulosa. Não, o neuromarketing ele veio apenas para fazer o quê? Para contribuir. Contribuir. Então, não imagine que você vai pegar as descobertas do neuromarketing e agora vai se tornar o novo próximo Bezos. Espero que sim, né? Que você se torne. Mas não. Ele vai apenas ajudar você a pensar, a minimizar erros, a entender melhor o comportamento do consumidor. Mas não é algo que você vai fazer assim e vai revolucionar o mercado. Não. Então, acho que esses são os dois erros. A tirania do erro, Muito né? bem. Esse é até se eu pudesse dar um conselho para vocês, né, que estão assistindo, não caia nisso. Ou não é tirania do ou é isso, ou é aquilo, não é isso e aquilo. Conhecimento ele é acumulativo. E outro é achar Gente, que o neuromarketing vai. falar com quem entende, falar com quem entende é um negócio, né? Você vê que uma palavra e ou muda completamente a visão. Olha só, nós É, começamos a nossa live desmistificando o marketing junto com a comunicação, trazendo, né, uma realidade para as pessoas em relação a titulações e a cargos que todo mundo tem o que aprender, que eu acho que isso é muito importante. E nós terminamos a nossa live, que a gente não tem mais tempo, com o título do próprio livro, que é Desmistificando o Neuromarketing, do Sérgio Inácio. No post, no próprio perfil, tem a foto do livro, da capa do livro, que eu sempre prestigio e coloco, porque eu sei o quanto de pesquisa e o quanto de dedicação tem, né, dentro de um livro cheio de conteúdo como esse. Então fica a minha recomendação. E Sérgio, eu quero te agradecer imensamente. A gente vai ter oportunidade aí de repente de marcar outras lives e pegar às vezes algum tema específico do neuromarketing para fazer como se fosse uma continuação, porque o pessoal adorou, todo mundo aqui elogiando, interagindo, e eu estou super feliz de tê-lo aqui essa noite comigo nessa edição aí de 2021 do Conversa de Boteco, um bate-papo. Kelly, eu que agradeço. Você sabe o respeito que eu tenho por você como profissional, como amiga. Quando você quiser conversar, a gente pode pegar um dia aí e falar ou sobre um tema específico, ou podemos falar sobre brand sensorial. Brand sensorial é muito interessante, é muito útil em termos de neuromarketing. Parabéns por sua iniciativa de trazer profissionais de mercado para conversar e principalmente para compartilhar conhecimento. Acho que isso é o mais importante de tudo. Acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado
ele não pode ficar só com a gente. Com a gente morre e acaba. A gente tem que compartilhar conhecimento. Essa é a Muito nossa bem. missão de vida. Eu compartilho dessa crença, eu compartilho dessa missão também. É por isso que esse quadro existe, porque eu acredito muito que tem muito conhecimento que não chega nas pessoas. E acho que isso é uma forma muito simples da gente usar um recurso digital para levar isso para as pessoas. Tem um pessoal que chegou aqui depois, ó, como o Daniel, falando que pena que cheguei tarde, mas vai ficar gravado. Eu vou colocar aqui e depois eu coloco lá para vocês o link dentro da plataforma e encaminho para o Sérgio também. Quero agradecer e desejar uma ótima noite para você, Sérgio, para todos que assistiram e aqueles que virão, que assistirão aí depois da gravação. Uma ótima noite para todos. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Até Kelly. mais. Obrigado a todos. Até mais.